Boa tarde, Célula Impacto, Pai seja com todas, amém? Já estava com saudade de vocês, essas semanas não estava participando da célula, não deu muita correria, né? Mas estamos de volta para a glória de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o rei Ezequias, né? A história dele, um pouquinho lá do que a gente vai falar hoje, tá lá em 2 Reis, no capítulo 20, no versículo 1 ao 11. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a oração dele, sobre o que ele buscou, sobre o que ele fez para mudar um decreto de Deus sobre a vida dele, amém? Então vamos lá? Abre a sua Bíblia aí, lá em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 20, do 1 ao 11, amém? Vamos lá? Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede, orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, sê servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos seus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figo. E tomaram, e a puseram sobre as chagas, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: Isto te será o sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará a sombra 10 graus atrás? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus. Não, mas que volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que já tinham declinado no relógio de sol de Acás. Amém? Queridos, essa passagem tem muitas lições, né? Aqui o tempo é muito pouco para a gente falar de todas as lições que tem nesse pedacinho dessa história aqui do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele foi um homem que ele colocou ordem lá, na onde ele vivia. Ele trouxe de volta o louvor para o Senhor, a adoração para o Senhor. Ele acabou com a idolatria naquele lugar. Então ele realmente fez o que era reto aos olhos do Senhor. Amém? Quando ele, numa certa altura da vida dele, né, que ele trabalhou, ele fez muitas coisas para o Senhor, ele trabalhou para o Senhor, ele honrou o Deus que ele servia, mas numa certa altura da vida ele se pegou doente, né? E o Isaías foi lá levar uma palavra para ele. E olha a palavra que Isaías foi levar para ele. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Querido, quando ele foi até o profeta veio até ele. Eu creio que ele deve ter mandado chamar o profeta, a Bíblia não diz. E o profeta vem até ele e fala: Não, realmente, ó, Deus manda te falar que você vai morrer mesmo. Ajeita a tua casa aí, organiza suas coisas, porque você vai morrer. Essa foi a mensagem entregue. Esse era o decreto do Senhor para a vida de Ezequias. E o Isaías sai. O Isaías dá o recado e vai embora. E o Ezequias vira para a parede e vai fazer o quê? Vai orar. Queridos, quando ele vira o rosto para aquela parede e ele começa a orar e chorar muitíssimo. A Bíblia diz que ele ora e chora muitíssimo com aquele decreto do Senhor. Ele vira o rosto para a parede, não é? A parede ali naquele momento simbolizava um obstáculo.
simbolizava uma prisão, ele não tinha mais para onde correr, era uma limitação, ele estava limitado ali, ele vira o rosto para aquela parede, e ele começa a orar, e ele começa a chorar muitíssimo. E ele diz para o Senhor ali, nas palavras dele: ah, Senhor, lembra de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e que fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Queridos, quantos de nós podemos chegar no Senhor e falar: Senhor, lembra de mim? Que eu ando nos seus caminhos. Eu fiz o que era reto aos olhos do Senhor. Como assim o Senhor vem falar para mim que eu vou morrer mesmo? O Senhor vai fazer nada por mim? Eu sou tua serva. Eu fiz tudo que o Senhor me pediu. Eu cumpro a tua palavra. Eu ando nos seus caminhos. A gente pode falar isso? A gente pode chegar para o Senhor e cobrar isso dele e falar: Senhor, lembra que eu sou sua serva, que eu sou seu servo, que eu andei nos seus caminhos, que eu fui reto aos seus olhos, que eu fui obediente à tua palavra. Muda esse decreto sobre a minha vida, Deus, eu não aceito isso. Quantos de nós podemos fazer isso? Quantos de nós podemos falar isso para Deus? Lembra que eu fui reto aos seus olhos, Senhor? Lembra que eu fui fiel? Lembra, Deus, que eu fiz tudo que o Senhor me pediu para fazer? Lembra que eu obedeci? Será que hoje, se o Senhor chegasse com um decreto para mim e para você, nós poderíamos virar o nosso rosto para a parede? E nós poderíamos falar isso para o Senhor: Senhor, lembra de como eu fui fiel? Senhor, lembra de como eu andei nos seus caminhos? Nós podemos falar isso? Será que nós estamos com essa bagagem toda aqui, como tinha o Ezequias? Que tinha essa capacidade de falar para o Senhor com toda a propriedade de que ele era um verdadeiro servo do Senhor, que tinha trabalhado conforme todas as suas forças para honrar e servir o Senhor. Você pode falar isso? Será que eu posso falar isso se Deus colocar um decreto agora na minha vida ou na sua? Como será que a gente reagiria? Se chegasse um profeta aqui agora e falasse: Elaine, ajeita a tua casa que você vai morrer mesmo, não vai ter jeito não. Se chegasse alguém na tua casa e falasse isso pra você: ó, vai morrer mesmo, não vai ter jeito não. Ajeita suas coisas aí, organiza a sua vida, dá o que tem pra dar, organiza pros seus filhos, quer dar as coisas pros seus filhos, dá. Paga suas contas, deixa sua casa em ordem. Será que a gente poderia falar pro Senhor: Senhor, vem cá, muda esse decreto. Eu andei nos seus caminhos. Eu fiz tudo que era reto diante dos seus olhos. A gente pode falar isso? Será que a gente está conseguindo falar isso? Será que a gente poderia falar isso hoje, agora, nesse momento? Se Jesus voltasse hoje, agora, será que ele ia achar a gente assim perfeito? Será que ele ia achar a gente pronto para subir com ele? Será que não ia ter nada para trás? Deus está falando nesse momento: nós não sabemos quando que ele vai vir. Eu não sei quando Jesus vai voltar, eu não sei se amanhã eu vou estar viva, né? Porque de duas coisas a gente tem certeza: ou Jesus desce, ou a gente sobe. Disso a gente não escapa. Ou Jesus vai vir à terra para buscar a gente, ou a gente vai fechar o olho, ou para ir para o céu, ou para ir para a vida eterna, ou para a morte eterna. Ninguém é eterno aqui nessa terra, não é? Você está preparado? Sua casa está em ordem? Deixa sua casa em ordem, porque a gente não sabe o dia que Deus vai me chamar, o dia que Deus vai te chamar, ou o dia que ele vai vir nos buscar. Então deixa a tua casa em ordem. Amém? Queridos, quando o Isaías sai para fora, ele dá o recado para Ezequias e ele vai embora. E o Ezequias vira para a parede e começa a chorar muitíssimo. E ele foi embora. Mas Deus não foi embora. Deus ficou lá com ele. Quando ele vira o rosto para a parede e ele começa a orar e chorar muitíssimo, o Isaías já estava saindo lá no pátio. E Deus fala com Isaías lá, Deus não falou com Ezequias. Muitas vezes nas nossas vidas a gente pede para o Senhor, a gente ora para o Senhor, a gente está numa crise, a gente vira o rosto para a parede, a gente começa a chorar muitíssimo e a gente pede oração, e a gente pede, e a gente ora, e a gente chora na presença do Senhor e parece que ele não ouve, parece que ele não vê. Mas muitas vezes ele não vai falar com você, às vezes ele vai falar com Isaías que está lá no pátio. Às vezes ele vai falar com outra pessoa que vai preparar o caminho para você. Ele vai preparar outra pessoa para abrir uma porta para você. Ele vai preparar outra pessoa, ele vai preparar a baleia. Quando Jonas estava lá no ventre da baleia, parecia que Jonas estava orando e parecia que Deus não estava ouvindo. Deus não respondeu Jonas, mas Deus fez a baleia e cuspiu Jonas o mais próximo possível de Nínive.
Às vezes parece que Deus está no silêncio, mas Ele está trabalhando. Ele está trabalhando com outras pessoas, abrindo portas e abrindo caminhos que você não está vendo agora. Ele não está falando com você, mas Ele está falando com outras pessoas a seu respeito. Creia nisso. Enquanto Ezequias chorava lá dentro, enquanto Ezequias se desesperava lá com o rosto na parede, Deus estava falando com Isaías lá fora, mudando o decreto. Amém? Então Deus vai lá e fala com Isaías, enquanto Ezequias chora. Olha o que Deus fala com Isaías lá no pátio do palácio. Você vê que foi rápido, né? Foi o tempo de Isaías sair da presença de Ezequias e ele estava saindo para ir embora. Antes dele sair para fora do palácio, Deus responde à oração de Ezequias. Olha que tremendo. Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi. Eis que eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a sua cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Antes que Isaías saísse, Deus já falou, peraí, volta lá e fala para ele que eu vou curar ele. E vou fazer mais, vou livrar ele das mãos do rei da Síria. Porque Ezequias não sabia, mas 2 anos após esse acontecimento, o rei da Síria ia vir contra ele para matar ele, para tomar a cidade. Mas Deus já estava livramento aqui. Ele não conseguiu só o livramento para ele conseguiu o livramento para a cidade, para o lugar onde ele vivia, para a nação dele. Olha que tremendo, olha o quanto vale a oração de um justo. Ele mudou o decreto de Deus, queridos. Muitas vezes o médico chega para você e fala, olha, você tá doente, a doença não é boa não, o negócio é feio pro seu lado. Mas você fica desanimado, fica triste. Ezequias, ele recebeu um decreto diretamente de Deus, ele não recebeu o decreto do médico, ele não recebeu alguém que falou para ele, olha, alguma coisa vai acontecer com você. Não, foi o próprio Deus. E ele não se intimidou, ele virou o rosto para a parede e ele colocou Deus na parede. Ele falou, Senhor, olha, eu andei na sua presença, eu fiz o que era reto aos seus olhos. E o Senhor vai deixar esse decreto cumprir na minha vida, o Senhor vai tirar a minha vida. E muitas vezes a gente está aí aceitando um decreto de um médico, aceitando o decreto de uma pessoa que não gosta da gente, né? Nossa, mas a sua vida é uma derrota. Aí você pega aquela palavra e você assume aquela palavra, né? Você aceita aquilo. Não, mas olha, essa doença que você tá é séria. Aí você aceita aquilo. Não é assim? Aí, continuando. E disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, e tomaram, e a puseram sobre as chagas, e ele sarou. E Ezequias disse, qual é o sinal que o Senhor me sarará, de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Queridos, olha uma coisa interessante aqui. Quando Isaías chega e fala para ele, ó, menino, o negócio é o seguinte, você vai morrer mesmo, tá? Deus mandou te falar que, ó, acabou, vai morrer mesmo. O que ele faz? Ele aceita de pronto. Ele crê imediatamente. Ele vira o rosto para a parede e ele começa a orar para mudar o decreto. Mas quando vem a palavra de cura, ele duvida. Queridos, por que nós preferimos e aceitamos mais a palavra de destruição do que a palavra de salvação? Por que para nós é mais fácil aceitar uma palavra de mal do que uma palavra de bem? Quando Isaías vem e fala para ele, você vai morrer, ele aceita de pronto, ele não pergunta 2 vezes, ele vira o rosto para a parede e ele começa a orar para mudar esse decreto. Mas quando Isaías vem, volta e fala para ele, olha, Deus ouviu a sua oração, viu as suas lágrimas e falou que você vai ficar curado e ao terceiro dia você vai subir ao templo para adorar ele fala, ai, como é que eu vou saber se é verdade? Deus tem que me provar que vai me curar mesmo? Como é que eu vou saber? E esse erro que Ezequias cometeu, a gente comete o tempo todo. Sempre Deus tem uma palavra quando alguém vem uma palavra de dor, uma palavra de destruição, a gente pega rapidinho pra gente. Nossa, porque o inimigo se levantou e porque o seu inimigo tá furioso. Mas quando vem uma palavra de vitória, olha, Deus vai honrar você, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, Deus vai salvar sua casa, sua família. Ah, mas será mesmo? Como é que Deus vai me provar que vai fazer isso aí comigo? Mas quando vem uma palavra, Deus vai destruir sua família, você corre, né? Irmão, ora pra mim, me ajuda em oração, porque olha, veio uma palavra que o inimigo vai destruir minha vida. Vamos orar comigo, vamos jejuar comigo. Mas quando é uma palavra de bênção, a gente duvida. Não é? Queridos, nós temos que prestar atenção, a gente tem que crer na promessa.
de Deus. A gente tem que confiar naquilo que o Senhor tem para nós, para mim, para você. Palavras de cura, palavras de bênção, palavra de prosperidade. Quando o inimigo se levanta na minha vida e na sua vida, ele se levanta para cair. Ezequias, ele mudou um decreto de Deus através da oração dele. Deus tinha decretado, ele ia morrer, não tinha o que fazer, ele ia morrer. Mas ele não se conformou com aquele mal, ele não se conformou com aquela notícia, ele virou o rosto para a parede e ele orou. E ele tinha argumentos, ele apresentou para Deus os argumentos que ele tinha. E Deus mudou o decreto, Deus acrescentou os dias dele, 15 anos. E Deus derramou bênção sobre a vida dele. Queridos, então, o profeta Isaías fala para ele, mas e o que você quer que eu faça para provar, então, que Deus vai te curar e vai te abençoar? Olha como Deus é maravilhoso. Deus ainda vai lá e ainda prova pro menino, além de curar, ainda tem que provar que vai curar. Deus é bom demais. Eu falo que a sorte do povo é que eu não sou Deus, não, porque eu não ia ter tanta paciência, não. Deus é bom demais, Deus é maravilhoso demais, é longânimo demais. Gente, que coisa maravilhosa, glória a Deus, porque Deus é assim, porque senão a gente já tá tudo consumido, não é? Queridos, então, o Isaías fala, o que você quer que faz? Quer que o relógio adiante 10 graus? Ou você quer que o relógio volte 10 graus? Você quer o quê? Que o tempo acelere? Ou você quer que o tempo volte? Olha que tremendo, gente. Pensou hoje? A gente fala, não, Deus, olha, o negócio é o seguinte, agora é 4 horas da tarde, eu quero que volte para as 3. Para o Senhor provar que vai me abençoar. Aí Deus pega o mundo assim, pega a terra. Você entendeu que para o relógio voltar atrás, Deus teve que voltar a terra para trás? Você entendeu isso? Porque a sombra do relógio de Acas voltou para trás. Naquele tempo não tinha relógio digital que nem a gente tem, era relógio de sol. E para a sombra voltar para trás, a terra tinha que mudar seu curso. Deus fez a terra voltar para trás. Para provar para Ezequias que ele queria curar Ezequias. Olha que coisa maravilhosa. Olha que Deus muda o mundo por causa de um servo dele. Por causa de um homem que fez o que era reto aos olhos dele. Olha que Deus não pode fazer por mim e por você. Porque Ezequias era comedor de arroz e feijão que nem nós duas. Que nem nós todos. Amém? O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Elaine, mas o que eu sei que é reto aos olhos do Senhor? Procura aqui, queridas. Não fica comendo do prato do outro, não. Vai buscar o seu alimento. Sabe? Vai lá, busca na fonte, busca o seu alimento, você mesmo. Não fica comendo do prato do colega. É muito bom comer do prato do colega de vez em quando, mas é bom você ir lá e buscar a sua própria refeição. É bom você entender a sua Bíblia por você mesmo. É bom quando o Espírito Santo revela a você. É aqui que você vai saber o que você precisa e o que você não precisa. Eu sempre falo isso, eu sempre insisto. Gente, vai lá e lê. Porque é o único jeito de você não ser confundido. A Bíblia diz que nos últimos dias terão tantos falsos profetas e enganarão a muitos. O único jeito de não ser confundido, aquele que conhece e maneja bem a palavra da verdade. Se você não conhecer e não manejar bem a palavra da verdade, querido, você vai ser enganado. E às vezes a gente não está nem sendo enganado por falso profeta, não, a gente está sendo enganado por qualquer coisa, por qualquer um. Entendeu? Qualquer fala mansa, qualquer sorrisinho fácil já está enganando a gente. Qualquer aparência de bondade, aparência de preocupação, né? A gente está vivendo um tempo aí de um povo tudo preocupado com o pobre. Judas era preocupadíssimo com o pobre, sabe disso, né? Quando a menina lá derramou o nardo nos pés de Jesus, Judas, meu Deus, que desperdício, podia vender isso aí e dar para os pobres. Tem sempre os preocupados com o pobre, vigia. Queridos, Deus não tinha ido embora, Isaías tinha ido embora, mas Deus tinha ficado lá com Ezequias. Às vezes na sua vida, tá só você e Deus, a igreja já fechou. A célula nossa não tá na ativa, acabou o horário da célula, acabou, a igreja tá fechada. O pastor não pôde te atender, a irmã não atendeu o telefone, não respondeu a mensagem, mas Deus está com você. Deus está ouvindo a sua oração, Ele está ouvindo e vendo o seu choro. Ainda que Ele não fale com você, Ele está preparando um Isaías para vir te dar um recado, para vir uma palavra para você, para vir te dar uma palavra de cura, de libertação. Está preparando alguém para abrir uma porta para você.
Está preparando os caminhos que você vai passar, tirando as ciladas, limpando. Creia nisso. O Deus que você serve não dorme. O Deus que você serve não tosqueneja, ele não pisca nem o olho. Ele não dá umas cochiladas, não. Ele está 24 horas por dia de olho em você, cuidando de todos os detalhes. Enquanto você dorme, ele vela o teu sono. Ele cuida de você. Creia nisso. Queridos, a gente não sabe quanto tempo a gente vai estar aqui na Terra. A gente não sabe qual é o nosso tempo. O Ezequias, ele sabia que Deus acrescentou 15 anos ao tempo dele. Mas você e eu não sei. Se eu vou estar aqui amanhã, se eu vou estar aqui daqui uma semana, se eu vou estar aqui daqui 10 anos. Eu tenho que deixar a minha casa em ordem o tempo todo. Eu tenho que viver em santidade, porque eu não sei a hora que o Senhor vai chamar minha senha. Você também não sabe. Então nós precisamos andar em santidade. Nós precisamos andar, orar, jejuar, falar com o Senhor constantemente, ler a palavra, entender a palavra, buscar entendimento, buscar conhecimento, queridos. Porque só assim nós não seremos enganados. Ezequias, ele mudou um decreto de morte sobre a vida dele, porque ele ousou orar. Ele não aceitou uma palavra de derrota, ele não aceitou a palavra de morte sobre a vida dele. O que é que tem declarado na sua vida? O que o inimigo tem declarado na tua vida? Quais foram as palavras que o inimigo jogou sobre você e que você tem declarado e aceitado? Não reage, ora, derrama aos seus pés do Senhor, derrama lágrima, põe o seu rosto no chão, muda o decreto de Deus sobre a sua vida. Ah, Elaine, mas eu não tenho andado reto aos olhos do Senhor como Ezequias andou. Mas há tempo de arrependimento, o Senhor perdoa, pede perdão, se humilha. E Deus pode mudar a sua história, Deus pode mudar o decreto. Queridos, quando ele volta aqueles 10 graus para trás, ele teve que mudar a rota da terra, ele teve que voltar a terra para trás, para poder falar para o filho dele que, olha, eu vou te curar, eu vou te provar isso. E ele curou. O que está na sua vida que você acha que não pode mais voltar atrás? Deus pode voltar atrás. Aquilo que você perdeu e que você acha que não pode ter de volta, pode. Deus pode voltar atrás. Deus pode mudar a circunstância. Deus pode trazer de volta aquilo que você acha que perdeu, que não tinha mais o que fazer. Se Deus pode fazer o tempo retroceder, Ele pode fazer qualquer coisa, queridos. Aquilo que você perdeu e que você acha que não tem mais volta, tem volta. O Deus do impossível, Ele pode todas as coisas. Ele pode fazer o tempo retroceder agora. Quando o Gideão estava lutando lá, ele falou, a lua para. E parou. Deus fez a terra parar para que ele continuasse lutando, para que não escurecesse. E ele continuou lutando até terminar a luta e a terra ficou parada. Olha o que Deus não faz com a oração de um justo, queridos. E a gente aí chorando e reclamando por bobeira, não é? Olha sobre a vida aqui de Ezequias. Queridos, depois os anos de Ezequias não foram tão bons. Ele experimentou a bênção do Senhor, ele foi um homem bom, ele foi um homem que foi poderoso na terra. Foi um homem que serviu a Deus, mas os últimos dias dele. E isso não pode acontecer comigo e com você. Nós temos que estar sempre andando na luz, sempre. A gente tem que começar bem e terminar melhor ainda. A gente não pode fazer como Ezequias, como Salomão, que começaram muito bem, mas que terminaram mal. A gente tem que estar sempre assim, ó, como a aurora da manhã, que brilha, vai brilhando até ser dia perfeito, né? Assim que a Bíblia diz. Que a gente tem que ser como a aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. É assim que nós temos que ser. Amém? Que a gente aprenda um pouquinho aqui com a história de Ezequias. Tem tanta lição nessa passagem. Tem tanta coisa maravilhosa, mas olha aí, o tempo já está passando, não é? Então, nós temos que começar bem e nós temos que terminar bem. Que nós sejamos como Ezequias, que quando vier um decreto sobre a nossa vida, por pior que ele seja, nós viremos o nosso rosto para aquele obstáculo e nós clamemos o nome do Senhor e Ele pode mudar esse decreto sobre a nossa vida, amém? Quando o Senhor não estiver falando com você, não pense que Ele não está trabalhando. Com certeza Ele está falando em outros corações, em outras pessoas, abrindo outros caminhos. Amém? Creia, porque a gente não vive pelo que a gente vê. Amém? A gente vive por fé e não por vista.
Creia nisso nessa tarde. Que o Senhor fale mais ao seu coração, que você seja como Ezequias, que você não se dobre diante do decreto, ainda que seja um decreto de Deus, que você se dobre, que você lute. Ezequias conseguiu mudar o coração de Deus, assim como Moisés conseguiu mudar o coração de Deus. Chegou uma hora que Deus estava tão zangado com o povo lá no deserto, que ele queria destruir todo mundo, e Moisés fala: Senhor, não faz isso. O que vão dizer do Senhor, meu Deus? Se o Senhor destruir esse povo todo, o que vão dizer? Olha, tirou o povo do Egito para matar no deserto. E ele mudou o coração de Deus. Olha que coisa mais linda. Pensou se eu e se você pudermos mudar o coração de Deus? É uma coisa tremenda, não é? Então que o Senhor fale mais ao seu coração, que você saiba que a sua oração é preciosa, que Deus se importou com Ezequias da mesma maneira que ele se importa com nós. Hoje, da mesma maneira. Do mesmo jeito, nós somos os profetas desse tempo. Nós somos essa geração. Nós somos os adoradores desse tempo. Os Ezequias, os Isaías, os Moisés, Salomão, nós somos essa galera desse tempo, queridos. A gente tem que ter essa consciência. O que você vai fazer com isso? Você tem o poder nas suas mãos. A Bíblia fala que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E eu não tô falando de fazer o bem, de dar comida pro coleguinha, não. Isso tem que fazer também. Tem que fazer o quê? Se vê uma pessoa passando dificuldade, é legal você ajudar. Mas o bem maior que você pode fazer para alguém é aqui, ó. É você levar a palavra, é você mostrar Jesus, é você apresentar Jesus para uma pessoa. Porque onde tem Jesus, tem cura, tem salvação, tem libertação, tem prosperidade, tem paz. Amém? Que o Senhor fale mais ao seu coração nessa tarde. Um beijo a todas. Que o Senhor abençoe abundantemente você, sua casa, sua família. E tudo que você tocar seja abençoado e próspero para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Até a próxima. Beijo.